Olá, queridos, queridas, boa noite. Aqui Rodrigo Ramalho. Espero que todos estejam bem. Passando aqui para o nosso encontro semanal para mais um bate-papo, para mais uma conversa que seja produtiva para ti, para sua rede e que faça o bem e que chegue a pessoas que precisem. Nosso último encontro nós falamos sobre conhecimento versus segurança, né? Eu mesmo, analisando o vídeo que eu dividi com vocês no último encontro, achei uma série de detalhes que depois eu fiquei olhando e eu falei, eu acho que eu poderia ter mudado isso, eu acho que eu poderia ter mudado aquilo, né? Você, no seu olhar crítico com você mesmo, você acaba analisando as situações, a sua conduta de forma única, né? De uma outra maneira que ninguém olharia. Não estamos dizendo que tem nada de equivocado nisso ou de errado, mas você traz uma perspectiva de si mesmo, muitas vezes, que se torna inalcançável, né? Eu quero chamar a sua atenção que eu denominei, eu dei um nome para isso, eu chamei de detalhes. Percebam, queridos, são detalhes que às vezes minam a nossa resistência, são detalhes que às vezes acionam dentro de nós alguns sabotadores, algumas fraquezas. Existe uma estratégia, uma ferramenta de planejamento estratégico, que a gente vai falar isso numa outra conversa, agora não é o objetivo, que ela chama análise SWOT. Todo mundo conhece, é muito comum, tradicional, e tem um detalhezinho, né, dessa matriz que ela fala sobre fraquezas, né? Fraquezas, elas minam, né, a nossa resistência, elas trazem crenças limitantes, né? Elas trazem impedimentos, né, para as nossas ações, né? Talvez vocês reparem algo interessante nos meus vídeos que eu faço em casa, como esse, né? Às vezes um áudiozinho do meu filho ou da minha filha, né? Às vezes isso pode ser um detalhe, e é um detalhe que, se quando analisado pela perspectiva negativa, ele pode entrar como uma fraqueza. Essa fraqueza, ela mina minha resistência e pode me desestimular, né, essa prática semanal, esse vídeo, essa conversa, de gerar conhecimento, de poder aprender, de poder dividir um pouquinho que eu já aprendi nessa minha trajetória. Então preste atenção, queridos. As fraquezas, elas até podem e devem ser identificadas, mas com o objetivo, né, de ser trabalhado, né? E na esfera profissional é da mesma forma. Quem aqui nunca se pegou cuidando de um processo? Vamos falar aqui alguma coisa de departamento pessoal, por exemplo, o processo de admissão, que você faz aquela triagem de documentação. Você recebeu o candidato do subsistema anterior de recursos humanos, que passou pelo processo seletivo, né? Do processo seletivo para a parte de admissão, ele já não é mais um candidato, né? Ele fez o exame admissional, ele passou agora a ser um funcionário, e você está cuidando ali da parte burocrática de documentação. Então você tem no seu radar as questões relacionadas ao E-Social, né, que te sinalizam a regularidade cadastral, né? Mais uma vez tocamos nos detalhes, preste atenção. Nós temos ali as questões com a questão, com uma situação que seja uma norma da empresa quanto aos documentos a serem entregues, aqueles que são, podemos classificar como padrão. Por exemplo, são os documentos base, identidade, CPF, um documento que é importantíssimo, que é o PIS, né? E quando você percebe que os detalhes eles condicionam a sua fraqueza, você passa a não ter mais segurança. Então aquela triagem perfeita que você fazia, né, para dar ali um input no funcionário sistêmico, né, para começar a cuidar da vida dele, você vai perceber que esqueceu o linkzinho lá com um subsistema de benefícios, né? Você talvez tenha esquecido o transporte dessa pessoa. Por quê? O conhecimento que você tem daquele processo, ele foi minado por um detalhe, e esse detalhe, ele atuou na sua fraqueza. Então, queridos, eu quero trazer esse exemplo prático para você ver como é que é importante e como é que isso pode trazer danos, né, na nossa
condição técnica. Como falamos anteriormente, utilizamos conhecimento como aplicação teórica e prática, né, da produção naquilo que aprendemos teoricamente na escola, no ensino fundamental, médio, faculdade, especialização. A prática é aquilo que a gente consegue conciliar na nossa vivência profissional. Então, queridos, o meu vídeo dessa noite, o nosso encontro dessa noite vai nesse sentido. Ei, você não deixe que os detalhes eles classifiquem a sua insegurança, classifiquem as suas fraquezas e essas fraquezas se tornem sabotadores, se tornem empecilhos, elas minem a sua resistência. As suas fraquezas elas têm que servir para você entender que você é ser humano, né? As suas fraquezas elas têm que servir para um processo evolutivo, para um processo de crescimento, né? Identificada a fraqueza, você cresce como indivíduo, buscando conhecimento, buscando fazer, buscando aprender, né? E crescendo como pessoa também. Então, queridos, espero que isso seja útil para ti, né? Como muitas vezes é útil para mim. Espero aí poder estar contigo nesses nossos encontros semanais, né? Prometo que vou tentar manter a regularidade nessas nossas conversas e que gere valor para ti, da mesma forma que eu vejo muita gente na rede gerando valor, né? Querendo conhecer um pouquinho mais, querendo entender um pouquinho mais, né? Me chama no privado, a gente bate um papo, divido com você algumas experiências, aprendo com você e a gente cresce junto. Ei, não se esqueça, só depende de você, queridos, tá? Não deixe que os pequenos detalhes atuem de forma negativa. Forte abraço, um excelente final de noite para ti e que o restante dessa semana ele seja abençoado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.